Bora lá! Tópicos. O primeiro que a gente vai falar é noções de marketing digital, geração de leads, técnica de copywriting, gatilhos mentais e inbound marketing. Cara, por que isso aqui é tão importante? Foca em mim, olha só, presta atenção. Marketing digital é uma das principais ferramentas de atingimento hoje do banco até os seus clientes. Era muito comum a gente ver muita propaganda na televisão, ainda existe isso, mas o marketing digital ele veio e transformou. Os bancos digitais têm usado isso cada vez mais e os bancos tradicionais, Banco do Brasil, Caixa, que são os que a gente presta concurso, Banrisul, Banpará, entre outros públicos, também começaram a entrar nesse mercado. E é por isso que eles têm sim, juntamente com as bancas examinadoras, cobrado de vocês. Então, olha só, bora começar que a gente vai falar sobre isso, depois nós passamos para os demais, que é lá a característica dos serviços, intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, perecibilidade. Isso aqui eu também considero que é quase questão certa de prova. Ah, e se não cair, Samuel? Bom, não caiu, mas é um tópico com custo-benefício excelente, porque ele é extremamente objetivo. Uma vez que vocês aprendem, vocês acertam questão em prova. Depois, noções de estratégia empresarial, análise de mercado, forças competitivas. Depois, segmentação de mercado e técnicas de vendas da pré-abordagem ao pós-vendas. Então, bora lá. Vamos falar de noções de marketing digital, geração de leads. Olha só, em primeiro lugar, olha só, presta para mim, o que é marketing digital? Pessoal, marketing é tudo aquilo que vai impactar vocês não por meios tradicionais, que seria e-mail, redes sociais, sites. Redes sociais a gente tem o quê? A gente tem YouTube, nós temos YouTube é uma espécie de rede social de vídeo, né? A gente não pode considerar bem uma rede social, mas vamos lá. Instagram, Twitter, que agora é o X, entre outros, Facebook, LinkedIn, cara, tudo isso é onde vocês vão ser impactados por marketing digital. E aí já entra a primeira questão que pode cair em prova. Vocês precisam dar concordância para serem impactados? Quando vocês abrem o Instagram, ele fica perguntando para vocês se vocês querem receber aquela propaganda que vocês acabaram de receber? É óbvio que não. Ele pergunta se vocês querem continuar recebendo. Mas o primeiro recebendo, ele não pergunta, ele simplesmente vai lá e puf, estampa para vocês, muitas vezes até de acordo com o que vocês falam perto do telefone. Sim, a propaganda vai lá, aparece. Vocês falam de um tênis, aquilo vai lá e aparece para vocês. Qual que é a importância disso? É que não existe a necessidade de consentimento. Não existe necessidade de consentimento no marketing digital. Eles vão lá e impactam vocês. Aí, outra coisa muito importante. Até 2019, mais ou menos, antes de ter a pandemia e depois escalar muito o marketing digital, o que acontecia? Nós não tínhamos pleno conhecimento, a gente não recebia tanta informação por meio de rede social como é agora em 2024. A gente tem que concordar, nós temos de concordar aqui que aumentou demais. Então até ali 2018, 2019, o marketing ele era considerado um pouco mais vertical, mais exclusivo e menos social. O que eu quero dizer com essas palavras maravilhosas aqui, teóricas? Que o marketing dependia muito de vocês. Vocês recebiam uma informação, processavam, iam lá e compravam. Agora está muito diferente e é isso que é questão de prova. O que geralmente nós precisamos, que nós obrigatoriamente precisamos levar para a prova? Que o marketing digital ele virou horizontal, inclusivo e social. O que é ser horizontal? Pensa assim, deixa eu até criar uma página para explicar bem rapidinho para vocês. Pensa assim, nós temos aqui a empresa, vamos botar a empresa, vamos botar aqui que é supondo que é um banco, a empresa. E aqui nós temos as pessoas que são impactadas pelo marketing digital. Antigamente, ele era verticalizado, pensa assim, de cima para baixo, vertical de cima para baixo. O marketing vinha dessa maneira, ele vinha de lá e impactava aqui, vinha de lá e impactava aqui. E aí vocês, cidadãos de bem, vocês tomavam a decisão, iam lá e compravam, sim ou não. Mas aí, como isso aqui começou a ficar demais, muita informação, muita informação, muita informação e um monte de picareta na internet, um monte de gente que está lá mal intencionada, mandando para vocês pirâmide financeira, entre outras porcarias, o que aconteceu? Vocês passaram a acreditar muito mais no coleguinha e vice-versa. Isso é o marketing horizontal, que é de um lado para o outro. Vocês confiam mais na palavra das pessoas, é um marketing mais social do que um marketing vertical, entendido? É isso que vocês precisam levar para a prova. E aí a gente já mata essas questões que vão falar desse tipo de coisa. Ah, e o marketing agora cada vez é mais exclusivo, ele é mais verticalizado. Não, vocês precisam saber essa teoria porque ela pode cair em prova, tá bom? Bueno, e quais são os objetivos do marketing digital na vida de uma empresa, principalmente até o seu consumidor? É de informar, persuadir e lembrar. Depois, lá na frente, a gente vai falar pelas etapas, por exemplo, de um funil de vendas,
E aqui é exatamente essa ordem. Primeiro, o marketing informa, depois ele vai fazer o processo de persuasão, muitas vezes, transformar, por exemplo, um lead frio, um consumidor que acabou de chegar na empresa, em um lead quente, que tem uma probabilidade de comprar muito maior, e depois ficar lembrando essa pessoa de fazer o quê? Uma recompra, voltar a consumir. Não se esqueçam disso. E bom, como que as empresas fazem isso no dia a dia? Galera, olha só, para quem é produtor de conteúdo, já se aventurou, como é o meu caso, que eu sou produtor de conteúdo já faz aí pelo menos 4 anos, sabe muito bem do que eu vou falar agora. Como que a empresa que quer trazer vocês, quer vender o produto dela para vocês, que tem interesse naquele tipo de produto, ela faz esse processo. Bom, vamos supor que vocês já chegaram até essa empresa. Vocês já estão lá no Instagram do Prepara Banco. Como que vocês compram conteúdo do Prepara Banco? Vocês não vão simplesmente chegar lá e sair comprando. Vocês precisam receber algum tipo de informação. Presta atenção em mim. Vocês precisam receber algum tipo de informação. Caso contrário, não existe reciprocidade, não existe motivo para vocês comprarem. A não ser que tenha um amigo lá que indique e o cara fala assim, meu, vocês têm que comprar o curso do Prepara Banco, mas a gente já tem alguns feedbacks, porque é impossível não estudar mais por metas que nem esses caras estão fazendo. Vocês precisam estudar por metas. Aí beleza, daí vocês chegam e compram. Mas do contrário, o processo natural das coisas é a empresa gerar muito conteúdo. Então, o marketing de conteúdo é um dos principais meios hoje para fazer a conversão de uma pessoa que está lá, de um cliente que está no Instagram, que está no YouTube, que está no Facebook, que está no LinkedIn, que está no TikTok, seja lá em qual for a plataforma. Se vocês estão mais presentes, estão recebendo cada vez mais informações, Samuel está passando todas as atualizações do concurso, ele está passando dica todo dia, ele está realmente trazendo alguma coisa de positivo aqui para minha pessoa que vai colaborar no meu dia da prova, marcar o X no lugar certo, aí sim vocês vão comprar o curso. É assim que funciona. A empresa, ela geralmente tem que agregar algum tipo de valor. Isso se chama marketing de conteúdo. O conteudista é aquele cara que gera valor para vocês e aí, se houver algum tipo de sentimento de reciprocidade, vocês vão lá e adquirem os produtos. É claro que, como que eu, por exemplo, Samuel, e nós aqui do Prepara Banco, nossa equipe inteira, a gente faz para controlar isso? É ao achômetro? Não. Obviamente, nós temos alguns indicadores que seguem uma ordem lógica, que é o que o pessoal vai perguntar na prova de vocês, como que é feito o controle. Como que é feito o controle? No Prepara Banco, a gente também usa os KPIs, que são os Key Performance Indicators. São os indicadores de performance-chave. São aqueles que vocês vão ter as métricas, se tudo que vocês estão fazendo numa rede social, por exemplo, dentro do marketing digital, está funcionando ou não. Aquele vídeo que vocês postam, ele funciona sim ou não? Aquela opinião que vocês emitem, ela está sendo favorável, está trazendo mais gente ou está sendo aversiva, está empurrando os consumidores para fora da plataforma de vocês? O KPI, ele é o responsável por ter métricas objetivas para mensurar as ações e monitorar o cumprimento das metas e o acompanhamento do progresso com base nos números. Então lembre-se assim, o KPI é aquela parte do marketing que vai transformar tudo em objetividade. Cara, eu tinha uma professora na universidade que ela era diretora de marketing da Pepsi aqui no Rio Grande do Sul. Era diretora, acho que era diretora ou era logo abaixo da diretora de marketing da Pepsi. E ela me ensinou um negócio muito interessante naquela época que vocês vão usar aqui no KPI e peguem esse exemplo para lembrar para a data da prova. Marketing é número, não é só criação. O pessoal acha que marketing é muita ideia, quer ficar mirabolando. Não, marketing trabalha diretamente com o setor de vendas, tanto pela questão de retroalimentação de informações, quanto pela questão de controle, de batimento de metas, de atingimento de metas. Batimento, acho que o André me mata aqui. Atingimento de metas. Cara, o atingimento de metas é uma das coisas mais importantes. Então, os KPIs que são os responsáveis dentro do marketing digital por ter toda essa base de dados, por ter todo esse controle de números. E quais são eles que podem cair na prova de vocês? São 5, tá, galera? São 5. E eles não são complexos de serem decorados. Olha só, nós temos KPI de volume. Vamos lá, vamos falar um por um. Acho que vamos falar um por um, depois a gente passa e faz um escopo, depois faz uma retomada e fala depois dele só individual, que vocês já vão saber o que é cada um. Primeiro, o de volume. Cara, volume é todo aquele grosso que vocês enxergam na rede social, que a gente ainda fala, vou postar uma foto para ganhar um número de likes. É que isso aqui, cara, tu posta, o volume é os visitantes, é as curtidas, são as visualizações, número de clique, número de impressões. Isso aqui é a parte rasa lá, onde vocês vão ver as métricas. Eu postei um vídeo aqui, entregou para 10 mil pessoas, teve 10 mil visualizações. Aí vocês vão olhar, beleza, show de bola, o que mais? Teve
50 pessoas que me seguiram desse Reels aqui do Instagram. Isso é o volume, a quantidade de tráfego que está gerando de algum tipo de campanha. É a quantidade de tráfego. São todas métricas extremamente objetivas. Aí depois a gente passa para o engajamento. O engajamento já começa a ser um pouco mais próximo da marca. Vocês estão vendo? O volume está lá longe, é o cara que chegou frio. Aí depois a gente passa um pouco mais próximo e chega no quê? No engajamento, que é o nível de envolvimento dos usuários. Cara, como que esses caras, eles estão ficando aqui na minha plataforma? Eles estão ali paradinhos ou eles, de fato, eles estão comentando, eles estão mandando mensagem no inbox, o pessoal está conversando porque está, sim, fazendo sentido o que eu estou falando. O engajamento é justamente o tempo médio que as pessoas ficam, a taxa de retenção que elas ficam num site, ou até mesmo o número de compartilhamento que tem em determinado post, beleza? Aí depois que começa a vir o ponto que a empresa tem o maior olho, que é na conversão. Beleza, nós trouxemos pessoas, nós tínhamos um volume alto, nós temos o engajamento e agora nós estamos tentando avaliar qual que é a conversão desses posts, qual que é a conversão dessas campanhas. O banco vai lá, por exemplo, a Caixa Federal, e ela quer começar a trazer o quê? Ela quer começar a trazer mais proventistas lá do Exército, do INSS, quer conceder mais consignado, e aí eles fazem uma campanha lá em rede nacional. Daí a galera do marketing vai fazer o quê? Vai avaliar qual que é o nível de conversão. Por quê? Porque estava tendo volume, o pessoal estava indo até a agência, aí vamos supor que tem um engajamento mesmo, até dentro dos posts lá digitais, que tem as campanhas de marketing, e depois houve a conversão. Aí que a gente vai ver, isso aqui está de fato sendo eficaz. A diferença entre eficiência e eficácia é quando é correto, é certo. Eficiência é quando faz muita coisa em pouco tempo, eficácia é quando é correto, quando a medida ela funciona, a conversão avalia isso. E daí, depois nós passamos para onde? Para retenção. Porque mais importante que vender para o cliente uma vez é vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Por quê? Se vocês estão num curso bom, como é o Prepare e o Foco, e vocês compram uma vez, obviamente vocês vão comprar de novo. Isso é mais importante, porque não adianta a gente vender uma vez para cada aluno, ou tudo bem se o aluno comprou uma vez e passou, graças a Deus, que bom, a gente fica feliz. Mas o ideal é que a gente consiga de fato atender esse cara para que não só que ele compre mais uma vez, mas que ele vá querer indicar outras pessoas. Esse é o propósito. O marketing digital ele faz isso. A gente tem que controlar também a retenção. Quanto tempo que essas pessoas, em média, elas têm de envolvimento com a marca? Quanto tempo que esses caras ficam nos nossos cursos? Quanto tempo que ele paga uma assinatura mensal? A Netflix? Quanto tempo, depois da campanha que nós fizemos lá de promoção de marketing digital online, quanto tempo as pessoas que assinaram dessa data até essa data ficaram dentro da Netflix, por exemplo? Todos esses são exemplos de taxa de retenção. E aí, por final, como eu disse para vocês, marketing é sempre números, a gente precisa avaliar os custos. O custo do marketing digital basicamente é o que? É o custo por lead. A gente chama de custo por lead. Que é quanto que custou cada pessoa que chegou no meu perfil. Bom, pode existir um custo por lead por clique, que é o CPC, que é só para saber quanto que cada pessoa que clicou nessa campanha me custou. Ah, deu 4 centavos por clique. Foi baixo, foi bom. Ah, mas dessas 4 pessoas, aliás, desses 4 centavos, cada pessoa não comprou. A cada 10 pessoas uma comprou. Então o nosso custo por compra, o ROI, por exemplo, foi de 40 centavos. Vocês pegaram, entenderam a ideia? Existe uma diferença entre o custo por clique, que é muito mais raso, que é lá na parte de volume, de números, e depois o custo do retorno, de fato, do custo por lead, que é quantas pessoas compraram esse produto. Quanto que me custa cada aluno? Quanto que custa cada aluno que a gente traz para o Prepara Banco? É 10, 20, 30, 40 reais? Aí servem os KPIs para a gente ter o controle disso. E bom, eu falei de todo esse processo para vocês, de como que a gente faz essa parte estrutural aqui dos KPIs, de ter o controle de volume, engajamento, conversão, retenção e custo. Então, estão lembrados? Primeiro, o volume, que é quando a gente clica, depois o engajamento, de quanto que as pessoas estão de fato interagindo com as postagens ou campanhas online de marketing. Depois, qual que é a conversão disso, quanto que está trazendo de fato de faturamento para a empresa. E depois, a retenção, se essas pessoas continuam sim ou não na companhia, se elas indicam os cursos sim ou não. E aí, por fim, o custo, que é o número final, se está valendo a pena sim ou não a gente investir esse volume de recursos nessas campanhas. E bom, basicamente, para chegar em tudo isso, existe um meio de escrita lá quando a gente vai postar alguma coisa. Isso se chama o SEO, Search Engine Optimization. É um método, na verdade, tá?
Conjunto de técnicas, olha a teoria, conjunto de técnicas e métodos que visam melhorar o posicionamento de suas páginas no mecanismo de busca. O que que é isso, cara? Olha só, presta atenção em mim. Quando vocês vão no YouTube, vocês colocam lá, adiamento do concurso da Caixa Federal. Qual vocês acham que é o primeiro vídeo que vai aparecer para vocês? É aquele que tiver o melhor SEO. Search Engine Optimization. É um mecanismo de busca, de otimização de mecanismo de busca. Isso envolve o quê? Cara, são muitas coisas. É o tamanho do canal, é o título impacta demais se tem as mesmas palavras-chave, são as hashtags, é a interação com o vídeo, é o tempo médio de permanência, então tudo pode influenciar. Mas um primeiro momento, o SEO de alguma plataforma, de alguma campanha de marketing, ele vai envolver o que está no nosso controle, que é primeiro as palavras, é se o vídeo tem retenção. Os caras colocaram uma imagem impactante no primeiro momento para depois vocês ficarem mais tempo no vídeo e aí vocês ficam assistindo. Automaticamente o SEO acaba sendo melhorado e o vídeo de vocês aparece mais. Isso é perguntado, isso aqui já caiu em prova. O que significa o Search Engine Optimization no SEO? É um conjunto de técnicas e métodos para justamente melhorar o ranking, ranquear melhor os vídeos e os conteúdos que vocês largam, por exemplo, de modo orgânico. Orgânico é o quê? Orgânico é quando vocês simplesmente postam alguma coisa, orgânico, de modo orgânico, ou marketing pago. Existem duas ferramentas diferentes. O orgânico é quando vocês simplesmente jogam na rede, sem tráfego. Isso aqui é sem tráfego, não é tráfego, tá? É tráfego. Sem tráfego, vocês não investem, isso aqui é por conta, é só de acordo com a interação e o comportamento da plataforma, e o marketing pago é quando vocês injetam dinheiro, entendido? São coisas diferentes. O SEO, ele basicamente vai funcionar aqui dentro do marketing orgânico. É claro que a gente faz marketing pago em coisas que geralmente funcionam muito bem no marketing orgânico, entendido? Isso aqui são testes. Maravilha? Então, esse é o primeiro ponto aqui do SEO. Bueno, como que ocorre, então? A gente fez um vídeo muito bem feito, colocamos lá uma headline, que é o título dele maravilhoso, as pessoas estão vindo até ele, e aí? Por que a gente botou aquele título? Por que a gente criou aquele vídeo? Cara, justamente para ter uma geração de leads. Geração de leads pode ser traduzido como geração de consumidores. Consumidores, seguidores, pessoas que interagem com a nossa empresa. Vamos pensar uma geração de lead na vida real? Vamos pensar numa loja de veículos, por exemplo. Uma loja de veículos, ela quer atrair pessoas até a loja dela. Para gerar esses leads, ela precisa gerar desejo de consumo, mostrar os carros na rede social, ou até mesmo fazer propagandas locais naquela cidade em que ela vende. Uma geração de leads, ela envolve justamente vocês entenderem qual é o perfil ideal, qual que é a buyer persona. Cara, como tem termo em inglês, né? Buyer persona é justamente saber o perfil ideal. Vocês começam a desenhar quem que é o cliente perfeito do Prepara Banco. É a pessoa que quer estudar para bancos? Quem que é o cara perfeito para um veículo de luxo? É o cara que tem poder aquisitivo, uma boa profissão e gosta de carro. Então vocês começam a delinear um perfil e aí que se dá a origem do funil de vendas. O primeiro passo do funil de vendas é criar a buyer persona, aquele perfil de consumidor ideal. Imaginar e desenhar o consumidor ideal para o produto de vocês. Quem que é o consumidor perfeito, vamos supor, de um tênis de corrida? É o cara que está indo em maratonas, então a Nike vai lá e faz uma propaganda voltada para isso. Esses são os exemplos de buyer persona e geração de leads. E como que funciona? Isso aqui, galera, olha só, muita atenção. Muita atenção. Vamos lá, deixa eu pegar a caneta aqui. Tudo isso é feito através de um funil de vendas. Nós precisamos atrair as pessoas aqui de cima, onde está todo mundo consultando na internet, está todo mundo lá na internet. Como que a gente começa a funilar para achar o nosso consumidor e fazer com que ele chegue aqui no final no processo de compra? Para isso, nós temos uma ordem cronológica, mas antes de chegar nessa ordem cronológica, aliás, não, ele não está aqui embaixo, é aqui mesmo. Estamos já na ordem cronológica. Ela funciona da seguinte maneira. Primeiro nós temos que atrair, e aí nós atraímos justamente com um SEO muito bem feito, um Search Engine Optimization muito bem feito de um vídeo, a gente traz essa pessoa e aí nós usamos os KPIs lá para justamente manter o controle se está funcionando as campanhas sim ou não.
No segundo momento, nós queremos converter esse cara. Queremos converter esse cara para que ele vire consumidor da marca. Depois, nós temos que nos relacionar. Essa ordem, ela não está aqui à toa. Isso aqui já caiu em prova, presta atenção. Isso aqui é revisão, cara. Tudo que está aqui tem chance de cair na prova de vocês. Tem que se relacionar com essa pessoa. Não adianta só converter e depois nunca mais conversar com o aluno. Não, não é assim que funciona. Tu precisa dar atenção para o teu consumidor. Quarto, de fato, vender. Desculpa, aqui é converter para promoção da marca, tá? Não é comprar, não. Conversão é converter em um potencial consumidor. Olha só, potencial consumidor, depois o relacionamento e depois, de fato, ocorrer a venda. E aí, finalmente, vocês encantar para voltar a vender para esse mesmo cliente. Quando eu compro um tênis que eu gosto muito, eu geralmente tendo a comprar de novo da mesma marca. Quando eu gosto de uma camiseta demais, eu volto a comprar da mesma marca, entendido? E bom, galera, olha só. Quando a gente está no processo, olha só, foca em mim. Vocês entenderam o cenário geral? O cenário geral do marketing digital ele é tão importante quanto para vocês conseguirem acertar as questões de prova. Porque existe teoria aqui no meio que eu estou passando para vocês, porque pode cair essa teoria. Mas também existem questões um pouco mais pragmáticas e subjetivas que esse entendimento holístico do negócio, como é que ele funciona, vai facilitar muito para vocês marcarem o X no lugar certo se vocês nunca tiverem visto a teoria na vida. Pode acontecer? Pode, porque a banca toda hora está inventando questão. Se vocês olharem Banco do Brasil, a última prova da Cesar Gran Rio, teve um monte de questão inventada ali no meio, onde eles colocaram situações hipotéticas, que você sabendo o contexto geral ficava muito mais fácil para resolver e vocês iam tomar muito menos calor na hora da prova, tá bom? Então, olha só, quando a gente está fazendo esse funil de vendas, como vocês acham que se chamam as primeiras pessoas que chegam aqui em cima? Por que você acha que está em azul? Por que você acha que está em azul? Porque isso aqui se chama o lead frio. Leads são consumidores. Isso aqui é o cara frio. É o cara que chegou agora na marca, é o cara que me conheceu agora. Vocês que já me conhecem há mais tempo sabem que o Samuel não é um cara Zé Doidinho, não é um cara doidado, ele já passou nos concursos, ele vem e ensina você sério, ele estuda na retaguarda para poder passar o conteúdo sério. É diferente do cara que não me conhece e chega aqui, ele primeiro vai olhar e vai dizer, quem que é Samuel? Que raio é essa? Quem que é esse professor? Quem que é esse professor? Quem que é esse animal? Não, ele vai chegar, ele não vai consumir, é muito difícil. Então, esse é o lead frio. É o cara que tem uma probabilidade baixíssima no marketing digital de vir a comprar algum tipo de produto. Isso é o lead frio. E aí existe todo aquele processo de geração de conteúdo, de entregar valor para o cidadão que está lá acompanhando todos os dias, para que ele se torne o quê? Um lead quente. Para ter aquelas respostas nas caixas de perguntas, que o cara manda a pergunta e ele se sente muito mais próximo de mim, por exemplo, porque eu estou lá sempre respondendo e eu estou lá cedendo 6, 7 horas do meu dia, por incrível que pareça, é muito tempo, cara. 6, 7 horas do dia, no mínimo no Instagram, para estar atendendo todo mundo. Porque depois essa pessoa vai se tornar qualificada para compra. Aí vale a pena investir dinheiro para impactar essa pessoa numa companhia, numa campanha de marketing. Companhia de marketing não, isso é o escritório. É numa campanha de marketing porque ela se torna um Sale Qualified Leads, um SQL. SQL é até linguagem de programação, né? Mas não, isso aqui é uma pessoa pronta para venda, é uma lead qualificada para venda, para receber uma oferta de venda, entendido? Então a gente faz o quê? A gente nutre os leads, nós nutrimos os leads como um ato, aliás, como uma estratégia de ato de estreitar o relacionamento com os potenciais clientes. Vocês começam a entender que tudo faz sentido. Dentro do marketing digital, vocês querem impactar os consumidores. Vocês querem impactar quem? A buyer... Olha só, foca aqui. Vocês querem impactar a buyer persona de vocês. Aquele cara que tem o perfil ideal para consumir o seu produto. Aqui do Prepara Banco é o cara que está estudando para concurso público e para certificação bancária. É quem quer entrar em banco, entendido? Então, beleza. É o cara que quer entrar em banco. Maravilha. Aí a gente começa a fazer marketing, a gente começa a fazer campanhas e através dos KPIs a gente verifica se está fazendo sentido sim ou não. Através do KPI de volume, de engajamento, de conversão, de custo, de retenção, são todos esses. Isso aqui são as métricas objetivas. Aí, bom, a gente vê que tem leads frios, nós vemos que tem leads quentes. Os leads frios são os caras que chegaram agora, então a gente precisa esquentar esses caras. A gente faz caixa de perguntas, a gente cria conteúdo e esse cara vai se aproximando cada vez mais da gente. Beleza, como é que a gente trouxe leads frios? Através de vídeos com SEO excelente, com Search Engine Optimization perfeito lá para o YouTube, para ranquear o nosso vídeo lá em cima. Trouxemos esses caras, eles estão dentro da empresa, e aí quando eles já são leads frios, mas eles já estão ali, a gente tenta estreitar o relacionamento com uma estratégia de nutrição de leads. Nós nos nutrimos dos nossos leads com informação,
aí eles viram cada vez mais próximos da marca para que a gente comece a vender, beleza? E bom, olha só, fechamos aqui, a gente já começa a ter mais ou menos uma noção e eu preciso trazer para vocês como é que são essas estratégias. Elas possuem nomes específicos, tá? Se vocês verem na prova de vocês inbound marketing, olha só, inbound marketing. Cuidado para não confundir isso aqui, tá, galera? Olha só, com marketing cauda longa, tá? Vamos tomar um cuidado muito especial. Deixa eu até botar em vermelho cauda longa lá embaixo. Porque se vocês não viram a teoria ou vão ver pela primeira vez na prova, vai dar problema aí, tá? O inbound marketing, ele é qualquer tipo de estratégia ou técnica para atrair a atenção de novos ou potenciais consumidores. Então, sempre que vocês verem na prova, como que se chama a técnica de atração de novos consumidores? Inbound marketing. Inbound marketing. Porque eles poderiam falar, cara, tem uma questão da Cisgran Hill já que cobrou isso, tá? Inclusive tá na bateria de questão, nas baterias de questões de quem fez as metas do Prepara Banco, tá? Essa questão caiu, foi uma questão boa, cara, porque era a teoria pura. Ah, é marketing cauda longa? Não. Olha só, quando a gente está falando de inbound marketing, vamos pegar de novo o nosso funil de vendas. O inbound marketing, a gente está trazendo as pessoas aqui para cima. Isso aqui é para atrair atenção. O marketing cauda longa, ele vai trazer o cara aqui da ponta final. Como isso? Marketing cauda longa é usar uma série de palavras mais específicas para atrair esse público muito específico. Olha só a diferença, vou dar um exemplo para vocês. Concurso, caixa, concurso. Ou melhor, concurso adiado. Concurso adiado. Adiado. A gente não sabe qual que é o concurso, não sabe qual foi adiado. Pode ter sido agora da CVM, que foi, pode ter sido do CNU, pode ter sido da Caixa. Isso aqui é uma técnica de inbound marketing. A gente está trazendo concurseiros para o nosso perfil. Está aqui em cima. Agora, se eu escrevo lá concurso, CEF adiado, e aí, escrito por um gaúcho, que foi o que eu fiz num vídeo, por exemplo, eu vou trazer pessoas que estão interessadíssimas aqui no concurso da Caixa, ser adiado sim ou não, e feito por opinião de um gaúcho. Cara, olha como o troço é muito mais específico. Marketing cauda longa é aqui. Lembrem-se dessa cauda longa que vai aqui para baixo. E o inbound marketing é esse aqui em cima, é a parte mais rasa, beleza? Maravilha? Fechamos. Então, inbound marketing, técnica de atração. Marketing cauda longa é quando a gente pega palavras específicas para trazer alguém lá para a ponta. Já a gente quer um público muito específico, é quando a gente quer atingir um público muito, mas muito específico. Beleza? Maravilha. E bom, olha só. Existe uma série de técnicas. Quando a gente vai atrair, antigamente no marketing só se falava assim, ó, não, a gente vai atrair pessoas fazendo uma propaganda boa, tá? Agora no marketing digital isso criou-se um nome, que são técnicas de copywriting, que é como a gente escreve bem para que a pessoa se sinta persuadida. Cara, técnica de copywriting nada mais é do que vocês escreverem um texto bom. Escrever um texto bom é uma técnica de copywriting. Escrever um texto bom é copywriting. O que é copywriting? É toda a parte escrita de uma página de vendas. É toda a parte escrita de um site. Isso aqui é o copywriting. Agora nós temos a profissão de copywriter. É o cara que só escreve página de vendas, por exemplo. Então, cara, as técnicas de copywriting, elas precisam do quê? Ter títulos atraentes, sim, para chamar atenção. Escaneabilidade. O que seria escaneabilidade? Que vocês facilmente passam o olho e vocês conseguem identificar pontos-chave. Facilidade de ritmo de leitura, ou seja, o livro que vocês gostam de ler é aquele que tem uma leitura truncada ou aquele que flui? É o que flui. A página de vendas é a mesma coisa para vocês trazerem a pessoa por uma experiência confortável, lendo as informações e fazer a compra. Evitar repetição de palavras, que nada mais é do que ter um bom português. Uso de metáforas e exemplos, que é para a pessoa conseguir elucidar melhor aquilo que ela vai comprar. E usar voz ativa. Faça! Porque olha só, o marketing digital ele demanda ação. E vocês não estão do lado da pessoa para pegar o dedo dela e colocar na tela do telefone comprando. Não, vocês precisam ditar as ações. Vocês não imaginam o poder que tem em dizer assim, ó, clica aqui no like, clica nesse botão aqui embaixo, ou presta atenção em mim. Olha, vejam como o cérebro de vocês reage ao presta atenção em mim. Vocês automaticamente voltam dos mortos aí que vocês estavam divagando, ou estavam com o telefone pegando no Instagram, e voltam aqui para a aula. No marketing digital é a mesma coisa. Vocês precisam utilizar a voz ativa até dentro mesmo do copyright, ou seja, escrever bem uma página de vendas envolve ter título atraente, ser escaneável,
ter um ritmo de leitura fácil, evitar repetição de palavras, uso de metáforas e exemplos para elucidar o que o cara vai comprar e ter voz ativa, porque ele precisa sim interações. E bom, ainda assim, depois de tudo, o cara viu absolutamente tudo isso, ele passou pelo processo de vendas, ele veio de frio, vocês impactaram o cara, ele é de quente, acredite ou não, já passei por isso. O cara tá 3 anos na rede social, ele nunca comprou nada de vocês, por mais que ele seja o cliente perfeito e ele já tenha demonstrado interesse. Por quê? Porque faltam gatilhos mentais. Gatilhos mentais parece aquelas conversas de coach, né? Os caras dizem, vamos usar os gatilhos mentais, vou instalar o drive do sucesso. Ai, meu. Mas gatilhos mentais são importantes, tá, pessoal? A gente não usa esse nome brega, que acabou virando, né, por culpa da própria rede social. Mas gatilho mental nada mais é do que vocês criarem escassez nas pessoas. Vocês têm que dar algum senso de urgência. Quais que são eles, basicamente? Vamos lá, urgência, tá? E aí, de fato, a gente, por exemplo, inscrições por apenas 24 horas. Cara, vocês estão limitando, a pessoa ela precisa tomar uma ação, ela vai perder a oportunidade. Escassez. O curso do Prepara Banco por metas vai ser o último feito por metas. A gente não vai fazer isso, porque o método é muito bom. Mas é um exemplo. Última turma é escassez. Faz com que a pessoa gere algum tipo de ação. Autoridade. Cara, eu, Samuel, já passei no Banco do Brasil, já passei na Caixa, eu sei do que eu tô falando aqui quando o assunto é concurso público bancário. Então isso aqui a gente coloca autoridade. Novidade, bicho, nós somos os primeiros do Brasil a ter um estudo por metas. Ninguém mais tem para a área bancária. E é o melhor jeito de se estudar. Eu estudei para a área fiscal e só quando eu coloquei um estudo por metas ali no meio, que era outra empresa que fazia, aí sim eu consegui alavancar o estudo e começar a melhorar a nota. Isso que eu era um viciado em estudar, entendido? Ganância. Prova social antes, prova social. Vocês verem que outros alunos estão indicando. Lembra que eu falei que o marketing ele é o quê? Ele é horizontal, inclusivo e social? Pois é. Os alunos começam a se indicar, isso aqui é uma prova social, porque daí a gente tem depoimentos também. Cara, o curso de vocês é excelente, meu Deus. Aí a gente vai lá e posta o print, porque é importante que vocês vejam isso. Só querem se promover? Não, cara, é para que vocês vejam de fato existem outras pessoas testando o método que está funcionando. Isso é prova social. Ganância. Ganância é uma coisa que a gente não gosta de lidar aqui no curso, tá? Ganhei tantas vezes o valor investido. Isso aqui o pessoal usa muito como picaretagem. Tem que tomar cuidado, tá? Coloca R$1.000 aqui comigo, eu faço transformar em 10 mil. Beleza, o cara tem a lâmpada do Aladim, o que ele vai fazer? Mas ganância é sim, tem muita gente que cai, tá? Inclusive em pirâmide financeira. E bom, e os benefícios, né? Benefícios são sempre importantes, porque vocês querem saber, afinal de contas, além do curso, por exemplo, que vocês estão comprando no Prepara, o que mais vocês ganham? Nós temos lives, nós temos acompanhamento diário com vocês, nós temos todas as metas que são feitas semanalmente por todo o grupo de professores, que é um trabalho do catatal aqui. Então, os benefícios também são importantes. Todos esses são os gatilhos mentais que compõem uma ação de compra do consumidor, beleza? E é isso, meus amores. A gente termina o primeiro bloco aqui falando de marketing digital. Vamos dar uma breve recapitulada só para a gente passar tudo de novo. Eu acho que eu fiz a recapitulação antes, né? Fiz a recapitulação de antes, então a gente não precisa rever de novo. Eu fiz todo aquele exemplo. Beleza, a gente termina aqui o nosso primeiro bloco e depois a gente vai para a parte lá mais, também um pouco mais objetiva, que são as noções dos serviços. Maravilha? Muito bem, meus amores, bora para o segundo e último bloco da nossa primeira aula aqui de atendimento bancário de super revisão, não é revisão, é super revisão pré-prova da Caixa Federal. A gente não sabe ainda se o concurso vai ser ou não adiado, mas a gente segue com a super revisão para que vocês afinem ainda mais o conhecimento do assunto. É claro que depois a gente pode repetir a super revisão mais próximo da prova e assim segue. Vamos lá, vamos continuar para a gente não perder tempo. Agora, características dos serviços, intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, perecibilidade. Tem muita coisa que fala de idade, mas, cara, olha só. O principal aqui é que nós ganhamos questão de prova se a gente decorar esses conceitos. Sabe, eu não quero decorar, eu quero entender, tá tudo bem, a gente vai entender os conceitos. Isso aqui geralmente é cobrado em praticamente todas as provas da Sesgran Rio, cara, eles adoram esse tema. Ele não é de difícil assimilação. São 4 conceitos que a gente precisa lembrar para depois chegar na hora da prova e marcar a correta. Primeiro, perecibilidade. Isso aqui eu vou direto para o pega maior de prova, já que é uma super revisão. Eles vão tentar confundir você, isso aqui é em prova, com estocabilidade. Estocabilidade não existe. Não existe esse negócio. Isso aqui é uma invenção, é uma fabricação. Perecibilidade, sim. Perecibilidade nos serviços é o quê? Que não existe a possibilidade de estocar. Por isso que eles inventam a tal da estocabilidade. Não existe, cara. É impossibilidade de estocagem. Um serviço, por exemplo, no banco, como é que funciona? No banco, o maior exemplo que a gente tem é todo aquele movimento do 5º dia útil,
A gente não tem como se guardar lá no dia 15, que não tem quase tanto movimento na agência, para que a gente replique todo esse serviço no quinto dia útil, quando a gente está lá ou quando não tem um colega, por exemplo. Não tem como estocar serviço, é impossível. Então, cuidado. Perecibilidade faz referência com a gente não conseguir estocar o serviço. O maior exemplo é a questão da sazonalidade que a gente tem dentro de um único mês na prestação de serviço de atendimento bancário, tá bom? Muito cuidado. Segundo, inseparabilidade. Inseparabilidade. Nós não temos como dividir a criação do criador. O serviço ele é criado e consumido ao mesmo tempo. Vocês conseguem entender? A gente não consegue, por exemplo, cara, eu vou fazer lá. Como é que a gente. Eu estava tentando pensar num exemplo bancário, mas tem um outro que é ainda melhor, que é de investimento. Por exemplo, assim, vocês querem prestar um serviço de uma consultoria financeira para alguém, ok? Uma consultoria financeira. Existe como vocês criarem toda a consultoria financeira para a pessoa sem ela pagar? Ou vocês criarem toda a consultoria sem ela ser mostrada ao mesmo tempo? Aí vocês estão dando troço de graça. Daí não é um serviço. Então daí que vem a inseparabilidade. Não tem como a gente, por exemplo, criar o produto, ele tá lá no estoque, é diferente de um produto físico. Criar o produto, ele tá lá no estoque e aí depois vocês levarem para o comércio. Não dá. Serviço é criado e consumido ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso aqui é a característica da inseparabilidade. Bom, terceiro, imaterialidade ou intangibilidade. Cuidado, são sinônimos. Pode aparecer de uma ou de outra maneira, tá? Qualquer uma das duas. Que é o quê? Um serviço é algo abstrato. Vocês precisam explicar muito bem para o cliente o que é, como que é, antes de prestar o serviço. Exemplo aqui maior, previdência, produtos de investimento. O cliente, ele confia de uma... Ó, presta atenção em mim, olha aqui, ó, presta atenção. O cliente, ele acredita em tudo que vocês fazem, principalmente nos interiores. Então, cuidado, usem com sabedoria todo esse poder que vocês têm. É necessário explicar de modo correto para o cliente, porque nos serviços não existe, ele é imaterial e ele é intangível. Então vocês vão ter que ter pleno conhecimento para ofertar para o cara, porque na hora que ele compra, depois não tem aquele arrependimento massivo. Perfeito? Olha ali, ausência de clareza ou precisão quando de sua oferta, que repercute na falta de compreensão, na dificuldade do cliente elaborar mentalmente aquele produto que está sendo ofertado. Por isso que eu falei da previdência, tá? Previdência é muito comum. Vocês vão começar a explicar a previdência para o cara, ele não vai entender direito o que é, muitas vezes nem o aluno que está estudando para o concurso bancário tem direito. Aí imagina você explicar para o cara lá que só trabalha plantando fumo, plantando soja, plantando milho, que não tem contato nenhum com o produto. Vocês precisam ter cuidado. Isso é imaterialidade ou intangibilidade de um serviço. Ou até mesmo um pacote de serviço. Como é que vocês vão explicar as vantagens para o cara de um pacote de serviço que vocês vão cobrar uma tarifa fixa dele todos os meses? É difícil, cara. Por último, heterogeneidade ou variabilidade. Cara, isso aqui é que a gente não consegue. Peguem como exemplo o atendimento de vocês, que vocês estão num dia alegre, e o atendimento de vocês num dia extremamente triste. Ah, Samuel, eu no banco eu vou ser todos os dias 100%. Todos os dias eu vou atender todo mundo muito bem. Não é assim que acontece, infelizmente. A gente não consegue estar 100% todos os dias. Isso é uma falácia. Não tem como. Então, cara, existe uma variabilidade ou uma heterogeneidade dentro da prestação de serviços no banco. A maior parte deles é regular, segue uma linha média, mas varia muito. Cara, o colega de vocês às vezes presta um serviço muito diferente do que vocês prestam, mesmo sendo o mesmo serviço. É isso a isso que se refere a heterogeneidade ou variabilidade. Variar. Muitas vezes, eu dou uma aula para vocês, a aula sai fantástica, sai maravilhosa. Às vezes eu não estou num dia legal, fica um pouco mais difícil, mas a gente tem que gravar igual. Então, depende. O serviço, ele é heterogêneo ou ele varia. O Andressa vai me matar, ele varia. Ele varia. Heterogeneidade ou variabilidade é quando o serviço varia. Meus amores, bora lá, vamos seguir. Próximo tópico, então, entendido? Primeiro, perecibilidade, a gente não consegue estocar o serviço lá do dia 15 para prestar no dia 5. Estocabilidade é uma invenção, isso aqui não existe, as bancas gostam de confundir vocês. Inseparabilidade é que a gente, no momento que cria, a gente está prestando serviço ao mesmo tempo, não tem como dissociar uma coisa da outra. Imaterialidade ou intangibilidade é que a gente precisa explicar muito bem para o cara, porque o serviço ele só se concretiza depois que a gente contrata.
E a heterogeneidade ou variabilidade é que ele varia. Heterogeneidade, lembre-se, é de uma coisa heterogênea, que ela é diferente uma da outra. Então ela não é homogênea, ela é heterogênea. Pode variar sim de uma prestação de serviço para outra, infelizmente. Maravilha? Vamos lá para o próximo tópico, então, segmentação de mercado. Cara, o que é isso? Lembra que a gente falou antes lá no marketing digital da questão de funil de vendas? O funil de vendas nada mais é do que a gente fazer uma segmentação de mercado para ver quem que a gente vai atrair aqui desse público, beleza? E quais são esses tipos? Nós podemos ter por nicho. Ah, nós queremos só pegar um perfil específico, só proventistas do INSS. Nós queremos somente, vamos botar aqui, por exemplo, perfil específico, proventistas do INSS. Ah, não, nós só queremos pessoas lá que recebem do Exército. Ou não, nós só queremos funcionários do TRT. Por quê? Porque eles têm um salário bom também e a gente consegue um consignadão legal. Isso aqui é atuação por nicho, beleza? Qual outro? Massa, isso aqui é sem critério nenhum, tá? A gente vai começar a jogar para todo mundo. Joga para todo mundo com o maior número possível, com o maior volume para a gente conseguir captar pessoas. Depois, local. Isso aqui se refere a Isso aqui se refere a geografia. Geografia, tá? Local se refere a geografia. Vocês querem fazer somente para determinada cidade, entendido? Beleza? Não tem mais o que falar disso aqui. E o one-to-one, que é o individual, que a gente atua de modo personalizado. Aqui a gente já estaria falando de marketings mais específicos e mais difíceis de serem vistos normalmente, tá? O one-to-one seria, por exemplo, lá vai vender um Porsche, um Rolls Royce, uma Lamborghini. É muito mais complicado, isso aqui é muito mais raro da gente ver, porque como é de modo personalizado, ele acaba custando muito mais. Ah, tudo bem, a gente tem atendimento personalizado, que o cliente ele recebe uma atenção especial dentro do banco, mas aí é depois que ele já está segmentado dentro da agência, tá bom? Bueno, estratégias de ataque de marketing. Olha só, quando a gente está falando de estratégias de ataque de marketing, muita atenção aqui. Olha só, esses são os queridinhos de prova e eles vão cobrar as diferenças. Aí eu já chamo uma atenção para o primeiro pega de prova. Olha só, se eles quiserem confundir vocês, presta atenção, se eles quiserem confundir vocês, eles vão pegar o marketing de guerrilha e confundir com frontal. Por quê? Ataque frontal ele dá a ideia de igualdade. Ele dá uma ideia de igualdade. Porque vai igualar o produto em preço, qualidade, propaganda e distribuição à concorrência. Por que confundiria com guerrilha? Porque ele fala em atacar diretamente. Uma empresa menor ataca diretamente uma empresa maior. Aí no calor da hora vocês podem se pegar confuso. E como que a gente diferencia? É quando ele indicar que uma empresa é menor que a outra. Isso aqui é ataque de guerrilha. Guerrilha é quando o pincher se encarna lá no pitbull. É isso. Guerrilha, pense no exemplo do cachorro. É do menor para o maior. Isso é estratégia de guerrilha. Frontal é uma afronta. São forças semelhantes que igualam as estratégias de preço, qualidade, propaganda e distribuição, ok? Frontal é gente grande. Guerrilha é o pequeno para o grande, beleza? Essa é a diferença. Vamos para os demais. Ataque de flanco. Flanco, pensa ser no lado flaco. Eu tenho lado flaco, pensa ser bonito, eu tenho lado flaco. Porque como é que funciona? Vamos porque aqui tem uma barreira de sustentação. O ataque de flanco, e essa barreira ela é muito forte no lado esquerdo e muito fraca no lado direito. O ataque de flanco é vir pelo lado direito. É usar uma estratégia que ataca a empresa num ponto fraco dela, entendido? Ataque de flanco é vir pelo lado flaco da empresa. Pode ser um absurdo, mas é fácil para decorar dessa maneira. Vamos continuar usando essa barreira vermelha para a gente entender? Então, beleza. Flanco já entendemos que é no lado flaco, lacunas, fraquezas. Ataque de cerco. Aqui o ataque de cerco é vir por várias frentes. Várias frentes. Aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. São várias frentes que vocês vêm fazendo, entendido? São vários fronts de ataque. Isso aqui é o ataque de cerco. Vocês estão cercando. E por último, nós temos o bypass. O bypass é, vamos pegar aqui, vamos apagar, nós temos a nossa barreira ali em vermelho. E aí, cara, para a gente não entrar em confronto direto aqui, o que a gente faz? A gente pega e desvia.
vem para outro nicho. Outro. Entendido? Vamos para outro nicho. Isso aqui é o bypass. A gente passa. Vamos passar, vamos para outra. Então, flanco é pelo lado flaco, não se esqueçam. Cerco é quando são por várias frontes. E aí o frontal vocês comparam com o de guerrilha. Guerrilha o que é? O pincher se avançando no pitbull. O frontal é o quê? É um de frente com o outro. São forças iguais. Frontal, de frente. Um batendo de frente com o outro. Igualando preço, igualando propaganda, igualando promoção. É isso aqui que é o ataque de flanco. Aí sim vocês já decoram esses 5. Beleza? Vamos ver aqui na sequência. Nós temos, para finalizar então, tipos de desertores. Cara, por que eu trouxe isso aqui? Olha só, quando a gente está falando de estratégias empresariais, existem os tipos de desertores. Eu trouxe isso aqui para a gente passar rapidamente por cima, porque eu já vi caindo em prova. E, cara, tem que tomar muito cuidado para não cair, tá? Na sequência a gente fala sobre técnicas de vendas. Vamos fazer o seguinte, vamos separar e daí a gente faz o nosso próximo bloco para fechar a aula. Beijo grande, até o próximo bloco. Muito bem, meus amores, bora para o último bloco da nossa aula de número 1 do Super Revisão aqui de atendimento bancário. Olha só, nós já falamos sobre os principais pontos que eu acho que devem ser cobrados na prova de vocês e eu deixei os últimos aqui que poderiam ser cobrados, mas daí a banca ela já iria para alguns tópicos menos explorados. Bora lá que vocês já vão entender do que eu estou falando. Olha só, estratégia empresarial tem um negócio muito interessante que já foi cobrado pela CES Gran Rio, que são os tipos de desertores. Os clientes desertores, aqui a gente está falando dos clientes do banco. E aí a gente entra nas classificações. Cara, desertor é aquele cara que vaza, aquele cara que sai, o cliente que sai da agência, sai do banco e vai para outro banco. Olha só, o primeiro, desertor de preço. Cara, isso aqui é bem autoexplicativo, o cara sai porque está achando caro. Ele sai da Caixa, sai do Banco do Brasil, porque ele acha caro aquele pacote de serviços de R$ 20 por mês e ele vai para o Nubank que não tem custo de manutenção de conta, entendido? Aí no primeiro BO, no primeiro problema que tem, ele pega e volta correndo porque ele não tinha com quem gritar lá no Nubank, ele volta na tua mesa reclamando e aí ele volta e abre a conta de novo. Isso é o desertor de preço, é o cara que sai porque ele quer pagar algo mais barato em outro lugar. Desertor de produto é o cara que sai por qualidade, tá? Desertor de produto é o cara que não encontra o que ele quer no banco de vocês. Cara, na Caixa não adianta, o home broker não está funcionando, eu não consigo fazer os meus investimentos, eu vou sair daqui e eu vou ir para outra instituição. Desertor de produto é o cara que realmente não está satisfeito com o tipo de produto que ele tem hoje. Desertor de serviço. Geralmente são processos inadequados e aqui no banco isso é muito grave, tá? Se o atendimento está sendo moroso, ele não está sendo suficiente para o cara, ele vai sair e vai procurar uma instituição que ele seja melhor atendido. É muito comum vocês verem isso em agências de interior, porque é muito fácil do cara comparar o Sicredi com a Caixa, o Banrisul com a Caixa, ou a Caixa com o Banco do Brasil, porque ele conhece todo mundo, ele sabe, ele conhece todos os funcionários, a rotatividade não é tão grande assim, então ele pode sair de um banco e ir para outro. Esse é o cara que é desertor de serviço. Quarto, desertor de mercado. Esse aqui a gente tem o perfeito exemplo do cara que vai numa academia perto de casa. Aí o cara vai lá, se muda e ele troca de academia. Isso é o desertor de mercado, é o cara que meramente por uma mudança de endereço de residência ou algo do tipo, ele vai lá e altera a empresa que ele é cliente. Cara, outro clássico é internet banda larga. Você se muda de uma cidade e pega um provedor local que atenda um pouco melhor e que seja regionalizado. Isso aqui é normal, tá? Geralmente o desertor de mercado é o cara que ele abandona por alguma questão física, alguma questão mais geográfica, não é tanto o cara que está querendo outro tipo de produto ou trocar de empresa mesmo. O desertor tecnológico é o cara que realmente ele precisa de tecnologias que a empresa de vocês já não oferece mais. Exemplo de novo da Caixa do home broker. Por que eu falo tanto do home broker da Caixa? Samuel, tu não gosta da parte de investimento da Caixa? Não, a Caixa se desenvolveu muito, está muito melhor, mas realmente ela passou por um processo tenebroso 2020-2021. Quando a galera estava investindo um monte, a Caixa não tinha um sistema adequado. E aí o cara que gostava de investir, ele saiu, ele tirou a conta da Caixa, foi para um Banco do Brasil, foi para outro banco privado, sei lá, e tinha um home broker melhor. Home broker é aquela plataforma que a gente negocia ações, fundos imobiliários, ETFs, lembre-se, tá? Essa altura do campeonato vocês precisam saber disso. Maravilha? Então, o desertor tecnológico é o cara que precisa evoluir, seja para o uso privado dele, seja para a empresa dele, para alguma tecnologia melhor. Ali até tem um exemplo do cara que tem um trem e passa a usar um avião, por exemplo. Isso aqui é no caso de empresas grandes, tá? E aí, por último, que foi um dos mais interessantes que já vi ser cobrado em prova, é o desertor organizacional.
É o famoso relacionamento, tá? Se o cara é bem relacionado com o diretor de uma empresa e ele tem os negócios dele com outra, ele vai trazer para essa empresa que ele é bem relacionado. Isso aqui geralmente tem a ver com as amizades desenvolvidas no meio social, até mesmo em clube, reunião, seja lá o que for. Então, desertor organizacional é sempre quando vocês verem o cara trocando a prestação de serviço por um relacionamento melhor com alguém de dentro da empresa, beleza? Isso aqui já caiu em prova e por isso que está aqui no Super Revisão. E por último, um tema que é muito importante e mais importante ainda do que a gente pegar esses conceitos pequenos que eu coloquei aqui, é entender o contexto. Técnica de venda da pré-abordagem ao pós-venda. Olha só, pessoal, quando a gente está falando de venda no banco, antes mesmo de vocês abordarem o cliente, quais são os pilares principais que vocês precisam passar? Número 1, conhecimento do produto. Vocês precisam saber muito bem o que vocês estão vendendo. Não vão começar a ofertar previdência para o cara sem saber a diferença básica de um VGBL, de um PGBL, de uma tabela progressiva, de uma regressiva. Senão vocês vão passar vergonha de graça. Segundo, vocês precisam conhecer o perfil do cliente para não começar a ofertar empréstimo de giro rotativo para um cara que tem 2 milhões aplicado no banco. Vocês precisam, no mínimo, entender o perfil do cliente. Isso é a parte do pré-vendas. Isso é uma técnica de vendas, a parte do pré-vendas. Por quê? Aumenta muito as chances de sucesso de vocês, beleza? E aí, cara, beleza, vocês já entenderam isso. O que cai ou o que já caiu em prova? Olha só. Olha só, presta atenção. Antes mesmo de conhecer o cliente, o ideal é conhecer a característica do produto comercializado. Por que isso aqui está aqui? Eu já repeti mais de uma vez para vocês. Porque a banca pergunta a ordem dos fatores e isso aqui altera o produto. Antes mesmo de conhecer o cliente, vocês precisam conhecer os produtos. Número 1, conhecer produtos. Número 2, conhecer o cliente. Não é número 1 conhecer o cliente, número 2 conhecer o produto. Não, é o produto primeiro, depois o cliente, tá bom? Muito cuidado. Ponto 2. Quando que é o momento ideal para vocês proporem o fechamento de uma venda? Segundo a Sesgran Hill, e talvez ainda que eu discorde um pouco disso aqui, vendo a prática ao longo de uma década de vendas, é justamente que deve se propor no fechamento do atendimento. Eu não concordo com isso aqui, mas é o que a Sesgran Hill já cobrou em prova. É quando vocês estão lá, já atenderam o cara, já atenderam as demandas dele, e aí vocês vêm, enxergam a propensão do cara consumir, e aí vocês vão lá e fazem a venda. Na prática, eu não vejo isso, tá? Na prática, eu acho que vocês devem começar até a fazer a oferta do produto quando já entenderam a demanda do cliente, já estão atendendo ela, mas eu acho que no meio do atendimento é muito melhor, porque muitas vezes vocês já atenderam a demanda do cara, vão encerrar o atendimento e ele sai correndo da tua mesa, cara. Ele não quer ouvir oferta, ele já tá virando as costas e já tá indo embora, tá? Mas para a banca é sim que a propensão de aquisição do produto é durante o encerramento do atendimento, tá? Eu não concordo, mas isso aqui é o que a banca colocou já em prova, então a gente tem que colocar a palavra deles contra eles mesmo. E bom, uma técnica bem interessante de vendas que vocês têm que saber para a prova, a parte teórica dela, é o cross-selling, tá, pessoal? Isso aqui para a prática também é bem legal, porque quando vocês estão lá no banco e vocês, vamos supor, tu já vê um cliente lá que o cara, ele tem muito dinheiro aplicado e vocês têm um tipo de investimento. E tu sabe que esse cara está juntando para fazer a compra de um imóvel, por exemplo, ou ele está juntando para fazer a compra de um novo galpão para a empresa dele, ou até mesmo da frota de carreto do cara, seja o que for. Vocês podem oferecer um consórcio para esse cara. Isso é o cross-selling. É vocês verem o que ele está buscando, vocês já venderam produtos de investimento e ofertar um consórcio porque faz sentido com o perfil do cara. Ou até mesmo ofertar um plano de previdência porque vocês sabem que ele já contratou um consórcio para a festa de 15 da filha e você pode fazer um plano de previdência para ela também. Coisas desse tipo. O cross-selling é fazer uma venda cruzada, não é venda casada, é venda cruzada. Cross, de cruz, cruzado, é uma venda cruzada, onde vocês alinham os interesses atuais do cliente a algum outro potencial produto, beleza? Ou até mesmo vocês fizeram o financiamento do veículo, vocês vão lá e oferecem o seguro alto, beleza? Isso é o perfeito cross-selling. Ou até mesmo financiaram a casa do cara e oferece o seguro residencial. Beleza? Entendido? Matamos a nossa aula 1 do Super Revisão, passamos por pontos importantíssimos que podem estar presentes, que já estiveram presentes em provas anteriores da Sesgran Hill, e nos vemos na nossa aula de número 2 e final do Super Revisão de Entendimento Bancário, tá bom? Beijo enorme para vocês, nos vemos no próximo vídeo e na próxima aula. Valeu, até mais!